Olá, boa tarde. Queria agradecer a HSM pelo convite. A gente está aqui participando desse webinar falando de um tema super bacana. Eu sou Amin Nunes, sou da CIT, sou vice-presidente de Operações de Pessoas na CIT. E eu estou aqui com o Sérgio, do Itaú, Aí, responsável pela diretoria executiva de pessoas no Itaú, certo, Sérgio? certo? A ideia hoje é a gente falar sobre o assunto aqui, ele é ressignificando o papel da área de pessoas, do RH, dentro da transformação digital. Eu acho que o que a gente vai fazer aqui hoje é bastante explorar a experiência aqui, um caso que eu acho de conhecimento pessoal, que a gente está próximo aqui faz algum tempo, caso, na realidade, bastante corajoso e bastante emblemático no Brasil, em termos de transformação de uma organização, como é o caso do porte, uma organização do porte do Itaú, né? Antes de eu começar nosso papo aqui, Sérgio, fazer uma primeira pergunta, vou colocar rapidamente, eu não acho que cabe a gente conceituar transformação digital, mas vale a pena a gente lembrar um pouquinho, né, o contexto em que a gente está vivendo. E esse contexto é um contexto de talvez a coisa mais marcante dessa era da transformação digital, dessa era digital, a coisa mais marcante seja a incerteza e a velocidade de mudança. Isso provocado pela tecnologia, né, certamente. Então, tecnologia é um componente-chave, a facilidade da gente atingir qualquer pessoa no globo através da internet, através dos dispositivos móveis, o custo de computação com cloud e cloud elástico. Então, isso, na realidade, elimina barreiras, isso dá acesso, permite com que a gente chegue em qualquer lugar, a qualquer momento. Isso traz para a equação também para business, né, business que estão aí há um bocado de tempo, para negócios que estão aí há um bocado de tempo, ele traz para a equação novos entrantes, né, ele traz as startups, ele permite com que, na realidade, todo um conjunto de novas experiências sejam oferecidas no mercado. Essa equação, a gente tem visto, a coisa talvez mais significativa na nossa sociedade é o quanto isso tem impactado na evolução dos comportamentos. Então, essa disponibilidade de tecnologia, com esse conjunto de ideias sendo testadas, como eu acho que não aconteceu em nenhum outro momento da história, isso muda bastante o comportamento. E vindo para cá, eu me lembro aqui no caso de vocês em particular, a gente falando de mudança de comportamento, eu me lembro, por exemplo, que já faz pelo menos uns 4 anos que o principal canal de conexão dos clientes do Itaú, né, de transação, de relacionamento, etc., ele já não é o canal físico, Sem dúvida. ele é o canal digital, né? Acho que vocês sentiram isso no negócio já faz algum tempo, né, Sérgio? É verdade. E complementando aqui, a mim concordo plenamente que a beleza desse momento é essa questão do avanço tecnológico, da redução da barreira, mas junto com isso vem um conceito muito antigo, que é a centralidade do cliente, é colocar o cliente verdadeiramente no centro e as empresas buscarem resolver problemas concretos da vida do cliente. Essa combinação do novo com um conceito relativamente antigo que eu acho que está trazendo essa revolução. As empresas que eu vejo mais se destacarem são aquelas que, além de tecnologia, conseguem de fato resolver a vida das pessoas no seu dia a dia. Então, essa combinação que eu acho muito poderosa e quem está percebendo isso, eu acho que tá na frente, né? Então, no nosso caso, como você mencionou, já há alguns anos, os canais digitais do banco concentram a maior parte das operações, né? Cerca de 70%, 80% das nossas operações já são via os canais digitais, né? E o smartphone mais rápido do que foi o computador, a internet. Então, a velocidade com que isso está acontecendo é muito rápida. E é exponencial quando a gente lança alguma coisa que de fato faz a diferença na vida da pessoa. Aí a coisa pega numa velocidade incrível. Ô, Sérgio, fazendo uma retrospectiva aqui, né, olhando, sei lá, uma década, talvez um pouquinho mais para trás, assim, o ritmo de progresso de tecnologia sempre foi um negócio marcante, né? A lei de Uhum. Moore, falando, né, Isso. da capacidade de dobrar capacidade de processamento num período muito, muito curto de tempo ao longo dos anos, e é uma coisa que vem ocorrendo desde a década de 70. Eu queria a sua perspectiva um pouquinho sobre se o que a gente está vivendo agora é um desdobramento natural, na realidade é só mais um pedaço dessa linha, ou se você enxerga que a gente está vivendo
alguma coisa de especial nesse momento? Não, eu acho que a gente está vivendo uma coisa especial, que tem a ver também com o ponto que você mencionou no início, que é a queda ou a eliminação das barreiras de entrada. Então, a gente falar da tecnologia, dos grandes bancos, década de 80, 90, era mais você com você mesmo, com a sua capacidade de investir, ao passo que hoje em dia surgem centenas de empresas, milhares de empresas que estão com ideias inovadoras e com a possibilidade de colocá-las em prática, justamente pelos avanços tecnológicos. Você tem centenas ou milhares de empresas tentando entrar no teu mercado. Essa, para mim, é a grande diferença do avanço tecnológico de hoje para o que a gente observou nos anos anteriores, né? Então, isso é completamente novo para o mundo assim, das empresas, digamos assim, das incumbentes, né? Antigamente você tinha os concorrentes conhecidos, agora qualquer um pode ser teu concorrente. Você não sabe da onde virá, né, As barreiras essa de entrada, concorrência. as barreiras estão no chão, né? Realmente estão no chão. Então, o avanço tecnológico desses últimos anos talvez tenham proporcionado isso, né? E aí vem realmente a grande, digamos assim, beleza desse momento que a gente está vivendo. É um mundo totalmente novo para as empresas que aqui estão. Uma coisa que a gente observa ao longo, né, CIT, a gente observa a nossa experiência ao longo do tempo é o fato de que, né, apesar da velocidade que o mundo da tecnologia impõe, né, velocidade de mudança, esse problema ele passou provavelmente 2 décadas, a tecnologia passou 2 décadas associada, de certa maneira, à produção, à produtividade, e ela passou associada dentro das organizações à área de tecnologia. Ou seja, ele era um raciocínio que ele não chegava no CEO, ele não chegava, não parecia estar na estratégia da organização como negócio, né? Ele parecia ser um viabilizador de uma estratégia, na realidade, de negócio, mas apenas um enabler, um viabilizador. Uma coisa que a gente nota recentemente, aí o César, nosso presidente, conta isso bastante, né? O nosso interlocutor típico ao longo dos anos ele foi o CIO, ou CTO, chefe de tecnologia, etc. E hoje em dia a gente fala muito e muito mais com CEOs. A gente recebemos visita de 70 CEOs no último ano. E a gente fala muito e muito mais com RH. E aí eu queria começar a fazer nossa transição aqui para o tema de ressignificando o papel do RH. Queria te perguntar como é que começou, como é que essa transição começou, como é que ela chegou em você, de quem chegou, qual é esse contexto? Como é que transformação digital virou uma coisa na sua agenda? É interessante você ter mencionado a questão da mudança de interlocução, né? Porque lá no banco esse tema ganhou uma força maior exatamente quando o nosso CEO na época, o Roberto Setúbal, junto com os membros do comitê executivo, viajaram para o Vale do Silício para ver de perto, né, o que estava acontecendo, quais eram as empresas. Falaram desde startups até empresas já estabelecidas, até investidores, quer dizer, foram conhecer todo esse ecossistema novo, né, para entender justamente esse mundo novo. Então, partiu da cúpula do banco, não foi da área de tecnologia ou de recursos humanos, foi do próprio CEO e dos nossos vice-presidentes de negócios que passaram lá 2 semanas visitando empresas, conhecendo. E quando voltaram, foi muito interessante que nos chamaram ali, chamou a gente do RH e falou assim, olha, tem um monte de coisa acontecendo, a gente não pode ficar para trás e vou dizer, a grande maioria delas passa por RH. Não é tecnologia, não é produto, não é... Tem muito de organização, de cultura, de mudança de processos internos que passam necessariamente para o RH. E o recado foi, bom, façam as malas agora vocês vão até lá e vejam com os próprios olhos, porque a gente não pode ficar para trás, né? Então, esse foi o pontapé inicial, enfim, de toda essa jornada que o Itaú tem passado aí nos últimos anos. É curioso isso. Curioso, na realidade, que a gente percebe, mais e mais a gente percebe, eu acho que tem uma frase do Roberto, inclusive, que fala isso de 2 anos, 3 anos atrás, talvez depois dessa viagem em particular. Percebe mais e mais essa consciência muito rápida que é algo mais profundo do que tecnologia. Quer dizer, se você se aproxima dos
vou chamar assim, né, dos candidatos a campeões do século XXI, né? Você se aproxima Apple, Google, Amazon, essas referências que habitam o nosso imaginário nessa nova economia, né? Assim, gente que está descobrindo novos modelos operacionais de entregar valor. As pessoas que voltam marcadamente com essa sensação de que isso é mais profundo do que Sem dúvida, tecnologia sem e é dúvida, mais profundo do que métodos produtivos, sem né? dúvida, sem dúvida. Assim, eu acho que quando a tecnologia ganhou ali força, talvez década de 80, assim, a beleza era a tecnologia pela tecnologia. Você gostava de ver a inovação, você ficava encantado. Nossa, imagina quando saíram os primeiros computadores. Olha, você consegue mexer aqui no mouse, a coisa se mexe ali. Então, passar dessa fase de encantamento, né, eu insisto nesse ponto, volta a questão do, ok, mas para que isso serve? O que isso vai mudar? Então, de novo, a gente está vivendo um momento muito interessante que é a tecnologia a serviço das nossas vidas e não simplesmente a tecnologia pela tecnologia. É muito, muito importante, eu acho, para entender o momento. Sérgio, e como é que esse contato inicial, essa percepção precisava de vocês? Qual a reação de vocês? Qual que era o nível de entendimento do desafio naquele momento? Qual que era o nível de entendimento de qual é o nosso papel? Onde é que vocês estavam naquele momento do tempo? Aqui, sendo muito franco, né, aqui eu acho que a gente passou por um processo interessante dentro do próprio RH. Eu acho que no primeiro momento a gente veio um pouco a reboque. O primeiro momento foi o negócio, né, o próprio CEO nos pedindo algo e a gente foi atrás, a gente foi conhecer, a gente não entendia isso direito. Né? Então a gente foi ao Vale do Silício, a gente visitou diversas empresas, mas eu acho que a gente percebeu a força que isso tinha, a urgência que isso tinha, e aí que eu acho que a gente começou a se transformar e conseguir sair do reboque, digamos assim, passar um pouco aqui ao protagonismo, a ser parte da linha de frente, digamos assim. Quando a gente voltou, a gente pensou o seguinte, olha, a gente realmente precisa se aprofundar nisso. Então, além de visitar as empresas, a gente começou a se aprofundar nos métodos, né? O que é esse mundo digital para dentro? Então, quais são as transformações culturais necessárias? Quais são os métodos de trabalho necessários? O que de fato muda? E a gente começou lá no RH do Itaú a nos preparar para esse momento. Então, por exemplo, bom, a estrutura agora é uma estrutura ágil. Como é que é essa estrutura? Fizemos um curso disso. Como é que é? É a metodologia ágil junto com o Lean. Vamos treinar o pessoal do RH no Lean. Então, nós nos capacitamos por duas razões. Primeiro, porque a gente acreditava no processo e achava que isso era bom para o RH. Segundo, a gente achava que se a gente dominasse esse tema, a gente ia conseguir ajudar melhor o banco a se transformar. Então, aqui houve, de fato, um processo onde acho que a gente saiu atrás, a gente saiu instigado pelo negócio, mas por enfim, por todo esse processo que eu falei, a gente consegue hoje uma relevância ali maior dentro do banco, dentro dessa transformação. Pegando o gancho no que você falou, eu acho esse ponto particularmente interessante, seja de tecnologia, ou às vezes a gente tem, né, gente de tecnologia, gente de negócio, gente da área de pessoas, nos procurando, eu tenho sempre a sensação que essas pessoas estão procurando alguma forma, de alguma maneira estão procurando um playbook. Uhum. Tipo, mude o mobiliário por aqui. Cria um espaço mais cool. Abre uma aceleradora de startups. Compra uma startup. Uhum. O que é que a gente faz? A gente precisa mudar a cultura. Que tipo de treinamentos a gente precisa? Eu queria essa sua experiência, né, de ir ver em loco, trazer algumas coisas de volta e de experimentar com aquilo. Eu queria, como é que a sua cabeça caminhou com relação a essa ideia de um possível playbook que eu possa seguir versus a experimentação e o aprendizado? Como é que... Infelizmente, esse playbook não existe, porque eu acho que vai ter que fazer uma adaptação de tudo isso à realidade de cada empresa, da cultura de cada empresa. Vou dar um exemplo assim no caso do Itaú. Né?
Eu acho que uma das características, nós somos muito voltados a processos, a ter enfim, uma estrutura muito organizada de criação, que de certa forma não é essa a intenção, mas eu reconheço que às vezes isso nos distancia um pouco do cliente. A gente às vezes olha mais o produto por si só, ou o nosso processo, deixando de lado a centralidade do cliente. Não que a gente faça isso de propósito, de forma nenhuma, mas às vezes acontece isso. Uma das coisas que a gente viu é que isso, enfim, no longo prazo não dá. De novo, tem que trazer o cliente para o centro. O que significa trazer o cliente para o centro? Né? É você ter, primeiro, um canal de comunicação, às vezes até de cocriação com o cliente, entender de fato o que ele precisa, ter uma forma muito rápida de lançar um produto, receber feedback, alterar o produto, ou seja, testar, errar. Isso não se enquadra, não se enquadrava na nossa cultura na época. Nosso método era muito mais tradicional. Não, vamos fazer tal produto, agora vamos especificar. Você demorava meses especificando, agora vamos produzir, agora vamos... No momento da especificação até o lançamento, demorava, sei lá, meses, um ano. E a gente, óbvio, ouvia o cliente, mas talvez não na intensidade devida. E quando lançava, o produto já estava velho. Mas esse era o nosso processo. E nossa estrutura organizacional estava montada desse jeito. Em departamentos, digamos assim, separados. Então, o produto pede, tecnologia, junto com o produto, faz a especificação, depois vai, desenvolve, jurídico avalia, contabilidade vê, e é isso, né? Aí vai. Esse processo, dentro dessa nova realidade de tecnologia, do mundo digital, não funciona. A gente percebeu isso. Você precisa ter, né, as células ágeis, pessoas de várias áreas trabalhando junto, testando, errando. Como eu falei para a gente lá no Itaú, errar era um grande problema. De certa forma ainda é. Não quero parecer que a gente está com tudo resolvido. A gente está ainda nesse momento de transformação. Então, o RH entra com mais força justamente nessa... Aqui eu dei 2 exemplos. Um cultural. Como é que eu transformo uma organização muito voltada em meritocracia, avaliação, onde o erro não necessariamente é bem visto, para uma organização onde o erro faz parte do processo. Errar, corrigir, isso faz parte do processo. Como é que eu faço essa mudança cultural? Né? Ninguém gosta de ir numa reunião lá no banco, né, dizer assim, ó, fizemos isso aqui e deu errado. Às vezes isso é legal, ó, fizemos aqui, deu errado, mas erramos rápido, então economizamos, vamos passar para esse outro produto. Então, isso é um exemplo concreto de algo que nós estamos enfrentando no banco. E o segundo exemplo é mais organizacional mesmo, né? Quer dizer, como é que a gente transforma um banco de estrutura normal, né, organizacional, em departamentos, em comunidades, e é mais fácil você botar no PowerPoint do que ali no dia a dia, né? Como é que a gente transforma um banco de 100 mil pessoas em departamentos tradicionais em um banco de comunidades, organizado por tema, todo mundo junto ali, sabe? E aí tem questões que vão desde como é que o nosso sistema de RH está preparado para isso, né? Como é que os nossos processos de avaliação, como é que... enfim, os desdobramentos são enormes, são enormes. E eu vou até explorar um pouquinho mais nesse sentido, quer dizer, né? Bom, primeiro que eu acho super interessante, né? Você, como responsável pelo RH, aqui fazendo toda a reflexão do que digital significa para a organização, né? Uhum. Eu queria entender um pouquinho o quanto na sua equipe, acho que você deu pistas para a gente, né? Você falou, então a gente vai atrás de ágil, então a gente está implantando ágil no RH. Então a gente está pensando no RH em como se organizar com o cliente no centro. Perfeito. Uso de Lean, eu entendi, Exatamente. né? Lean para resolução de problemas. Se você pudesse materializar um pouco para a gente, o que esses slogans, né, do cliente no centro, do velocidade, de agilidade, de colaboração, o que esses slogans... Mudar uma organização com base em slogans, a gente sabe que não é simples. Sem dúvida, sem dúvida. Quais foram os aprendizados, né? O que de concreto vocês fizeram
Perfeito. Eu comecei falando de um movimento muito corajoso, eu acho mesmo, pelo meu que eu acompanho, porque eu sei que os números envolvidos são grandes, os aprendizados são grandes, né? Se você Então, pudesse compartilhar um pouquinho. estamos ainda no meio da jornada de aprendizado, de dor, de acerto, de erros. Bom, eu acho que a primeira grande sacada foi vamos treinar a nós mesmos. E aqui, não é porque você está aqui junto comigo, mas a visita que a gente fez à CIT foi super inspiradora para a gente. A gente conseguiu ver em loco, ágil com Lean, né, com A3 funcionando junto. Aquela viagem realmente foi muito inspiradora para todos nós. Né? Então a gente voltou para casa, pô, queremos fazer isso. Então a gente aprendeu a metodologia Lean, fez um curso. E um dos projetos que a gente fez para treinar o A3, né, que é lado esquerdo se concentrar no problema, o lado direito na solução, basicamente, né? Muito mais do que isso, mas a gente falou assim, vamos estudar o RH, a organização do RH. Então o nosso case, estudo, foi como a gente pode se organizar melhor. Colocamos a situação atual, todos os problemas que a gente estava vendo, a gente percebeu que a gente estava muito desorganizado, a gente era um RH tradicional, produto, consultoria, serviços. Os projetos entravam, às vezes, via produto, às vezes entravam via consultoria pessoas, não tinha um controle muito grande, quer dizer, na verdade não tinha controle nenhum da quantidade de projetos que a gente estava fazendo. Portanto, a gente viu que as notas de engajamento, assim, principalmente nos quesitos, eu consigo equilibrar a vida pessoal e profissional, não dava, eu estou feliz, eu consigo entregar as coisas no tempo, não eram notas boas, a qualidade das nossas entregas estavam começando a declinar perante a organização, então a gente viu que tínhamos problemas. A gente identificou, através do A3, através do exercício, que parte disso era por trabalharmos em silos, né? Produto muito separado de consultoria, etc. A gente pensou, olha, por que a comunidade não pode funcionar aqui? E a gente transformou, em novembro, o RH numa grande comunidade. Então, nós temos as verticais, que são organizadas por negócios. A gente tem as horizontais, que são, tradicionalmente, né, os produtos de RH, remuneração, treinamento, desenvolvimento, recrutamento e seleção. E pegamos grande parte do time e botamos dentro das verticais. Então, que nem a gente fala de produto com tecnologia trabalhando juntos, né, no banco, dentro do RH a gente está com os business partners, né, com os consultores, trabalhando junto com a equipe de produtos de RH, sempre com o cliente, tendo o cliente no centro. E a gente pegou todos os rituais ali, né, que são importantes, né, para o acompanhamento de tudo isso. E só uma curiosidade, agora a gente tem um sistema onde a gente cadastra todos os nossos projetos, a gente vê exatamente quem está fazendo o quê, o timing de tudo isso. Para nossa surpresa, e juro que a gente checou isso várias vezes, a gente pensou que estivesse errado, nós estamos nesse momento com mais de 790 projetos sendo realizados. O que não é bom, não é bom. Mas antes a gente nem sabia disso, né? Então agora a gente pelo menos sabe os projetos que tem. Pelo menos a taxa de experimentação parece estar aumentando. Está aumentando, mas aqui eu acho que tem aquela questão, e a gente tem um ponto que eu passei, eu não cheguei a mencionar, que assim, tudo isso da estrutura, ela veio precedida de uma discussão mais sobre quais seriam os direcionadores que o RH deveria ter, né, para atuar. E muito baseado nesse mundo digital que a gente está vendo, né? Então a gente colocou coisas do tipo testar, errar, aprender, fazer menos e melhor. Se antes o mantra era fazer mais de forma mais eficiente, agora a gente quer fazer menos e melhor. Ter o cliente no centro, que significa que esse produto de RH que eu estou fazendo nesse momento, ele resolve a vida de algum cliente, ele resolve a vida do banco. É uma autocrítica, às vezes, muito dura, a gente perceber. Dolorida. Muito dolorida, a gente perceber que diversos produtos que a gente fez no ano, a gente fez esse exercício, né? E doeu. Diversos produtos que a gente fez no ano, o cliente sequer sabia, não servia para nada. Eram produtos legais, eram boas práticas de RH, boas ideias, mas que naquele momento o banco não precisava, o cliente não valorizou e a gente gastou tempo, esforço. Então, de novo, a gente botar o cliente no centro de verdade é uma experiência fascinante. É você acabar teu dia e dizer assim, o que eu fiz hoje para melhorar a vida
do cliente, vai melhorar a vida do banco, vai melhorar a vida dos colaboradores. Isso que eu fiz, vai melhorar a vida do colaborador? Não, não faça. Vai melhorar a vida do cliente. Pode ser um produto lindo de RH, que daria um belo case. Mas se naquele momento não é importante, não vai... É só uma hipótese, vamos né? deixar de fazer. Só uma hipótese. Não é fácil, porque o business partner, né, o consultor que está na ponta, ele é muito movido aos pedidos ali do cliente. O cliente pede, você vai lá, faz. Ele pede, você vai lá e faz. Então isso passa por uma mudança de mindset importante, por uma combinação, né, do RH com os demais stakeholders. Como é que você descreveria essa mudança de mentalidade do cara na ponta, do business partner, antes do tomador de pedido? Olha, é um processo que a gente está vivendo, tá? Eu não vou... a gente está vivendo. E é justamente uma luta diária e fazendo uma conexão com os projetos que eu falei, né? Você senta com os líderes e mostra assim, pessoal, nós temos 790 e tantos projetos andando agora ao mesmo tempo, não é razoável. Aí volta ao A3. Vocês concordam que assim a gente não vai entregar, que assim o tempo nunca será suficiente? Vamos priorizar, vamos voltar ao cliente, vamos mostrar, vamos dizer assim, olha, assim eu não vou entregar com a qualidade que você quer. Então, é um processo. Agora, não é fácil, porque é uma mudança de mentalidade importante. Eu vejo, né, e a parte que eu acho mais, talvez a parte mais inspiradora, a parte mais bonita dessa história que você está contando, que é você está partindo do pressuposto que a mudança de comportamentos que ocorre lá nos clientes ocorre dentro da sua organização também. Uhum. Então, você também precisa ser ágil. Claro. E a gente falando de essa parte em particular, né, de mudar a pessoa que está na ponta do tomador de pedido para um resolvedor de problemas, está começando a falar para o cara, vamos pensar em termos de hipóteses, vamos validar hipóteses, vamos entender o problema de verdade. Pegando o tagline da nossa conversa, ressignificando o papel do RH, o que eu vejo em geral, na realidade, são os RHs de maneira mais clássica, são RHs que eu chamo de RHs voltados para o engajamento. Uhum. Eles rodam políticas, Uhum. eles garantem que decisões que desdobram o modelo de gestão da organização estão funcionando, estão em pé, eles têm serviços que eles estão provendo. Eles estão super preocupados tipicamente com o engajamento. Qual que é o nível de engajamento? Será que está naquela lista das empresas mais legais para se trabalhar do país, etc. Quando você começa a falar aqui, eu começo a ter a sensação do RH além do engajamento. Sem dúvida. É o RH onde os problemas de negócio estão surgindo na organização e ele está participando da conversa para entender a natureza dos problemas e como é que a gente resolve isso com gente. Né? E ao mesmo tempo, fazendo esse mesmo raciocínio para dentro. Né? A gente também quer ser mais ágil, a gente também quer ter o cliente no centro, a gente também quer ser rápido, quer usar o MVP, quer dizer, lança o produto, testa, não gostei, volta, melhora. Então, é uma combinação que, se der certo, eu acho que está caminhando para isso, vai ajudar o banco e a área, porque no final das contas a nossa razão de existir é ajudar o banco, né? Não, mas realmente é um processo muito, muito interessante e agora que a gente falou um pouco da dinâmica dentro do RH, não é fácil, né? Business partner, a consultoria, mudar o seu mindset. Dentro da vertical, a gente colocou que o líder ali, o diretor da consultoria, é o product owner, digamos assim, é o líder daquilo. Então, por exemplo, você vai fazer um processo de revisão de algum modelo de remuneração. Antes, você podia, no limite, dizer assim, se não deu certo, porque a área de remuneração. Eu falei, não, agora você é o dono disso. De A a Z, de entender qual é o pedido, de ver o processo de remuneração, o desenho do modelo, atender a demanda, de ver todas as formalidades jurídicas, sindicais. Então, a consultora passa a ser o responsável por isso. Muito mais poder, muito mais responsabilidade. Então, né? também, essa mudança não foi só na área de produtos que passou para dentro da vertical. O consultor também passa a ter uma responsabilidade, um accountability maior. E a pessoa de produto, eu acho que a grande mudança é ele sair de uma visão de produto para ter uma visão mais de negócio. Ele está lá fisicamente junto com a consultoria lá no negócio. Então, ele participa das reuniões, ele olha, acompanha. Então, é uma mudança também de entendimento. E aí, o objetivo aqui foi endereçar aquela questão. Vamos parar de fazer produto lindo, produto assim, perfeito do ponto de vista de RH,
e vamos passar a ver exatamente o que o negócio precisa, o que o cliente, no limite, o que o cliente do banco precisa para a gente ajudar, né? Essa é a mudança mais importante do mindset da turma de produtos de RH. E estamos no meio. Estamos evoluindo, mas ainda temos muito que evoluir aqui. Deixa eu aproveitar aqui e reconectar um ponto. Foram chamados em um certo momento para essa conversa, para essa necessidade, que é a necessidade, no fim das contas, do banco em relação aos seus clientes, levou a um mergulho profundo da própria área, né? De Sim. refletir, de usar e de... Mas, voltando para aquele chamado original, né, das pessoas que estavam precisando da ajuda, que tinha uma agenda ali de transformação no modelo de operação, queria que você falasse um pouquinho sobre essa parceria. Legal. Como ela se desenvolveu ao longo do tempo, como é que vocês se encontraram no meio do caminho, onde é que vocês estão hoje em dia? Olha, traduzindo um pouquinho em números, né? Quando a gente começou essa jornada, o banco, e aí eu falo a área de tecnologia que estava liderando esse processo, a área de tecnologia tinham 3 comunidades instaladas. E a gente começou a viver alguns problemas, né? Nosso modelo de incentivo não funcionava na comunidade. Como é que a comunidade, como é que se relaciona em relação à lei trabalhista, sabe? Como você tem, às vezes, gente de outras áreas trabalhando junto, você escolhe um dono, um product owner ali, às vezes o product owner não é gestor, como é que a legislação encara isso? Quer dizer, começaram a surgir uma série de questões relacionadas a RH, qual é o papel do líder da horizontal, né? Uma série de questões. Gestão funcional versus, né? E o banco parou, falou assim, olha, vamos primeiro resolver essas questões para a gente poder escalar o número de comunidades dentro do banco. O aspecto social, tentar acelerar o número de pessoas de um novo modelo com essas questões não fechadas, como é que foi essa batalha? Não, isso é um pouco do nosso DNA lá, acho que do banco. A gente parou. Falei, não, só vamos escalar quando a gente tiver essas questões bem resolvidas. Então a gente acabou endereçando, criamos um modelo de avaliação específico para a comunidade que estamos testando. Resolvemos as questões jurídicas, legais, né, nos adaptamos. E hoje, aquelas 3 comunidades no início, 3, 4 comunidades, já são 29. Então, hoje, a área de tecnologia inteira já está trabalhando no formato de comunidade. São mais de 4.000 pessoas. E a gente já começou, nesse meio de caminho, a trazer também os negócios para fazer parte de comunidade. Mas tudo de forma muito gradual e consistente. Então, a gente já tem hoje uma comunidade que discute a parte de investimentos do banco, né? Nova plataforma de investimento, como é que a gente pode oferecer melhores investimentos para os nossos clientes, estão organizados na forma de comunidade. A parte de canais, internet banking, os aplicativos, né, o mobile, já estão organizados na forma de comunidade. Isso só foi possível por conta a solução desses problemas que a gente viu. Então, a gente começou, viu que tínhamos problemas, paramos, resolvemos, agora estamos escalando dentro de uma área e agora vamos começar a terceira fase, escalar isso, de fato, para o banco todo, misturando negócio, tecnologia, né, nas comunidades aqui temáticas. Então, essa é a próxima fase. Eu diria que traz desafios, é óbvio, né? A gente está muito confiante, mas sem, digamos assim, excesso sem já ganhou, a gente sabe que tem problemas. Eu diria que assim, uma enorme preocupação é a convivência, a hora que isso escalar, a convivência desse formato com o formato tradicional. As pessoas mudam, né, às vezes, de atividade. A gente tem dentro do banco, a gente tem oportunidades internas. Então, num ano, mais de 3.000 pessoas mudam de cadeira dentro do banco. Então, se você está no modelo de comunidade e vai para uma área que está no modelo tradicional, quer dizer, como é que você faz para manter digamos assim, o teu track record durante o seu ano, né? E a gente também tem uma enorme preocupação, isso não podemos deixar acontecer, causar a impressão que a única coisa boa é a comunidade. Porque vão ter áreas que não vão para esse novo formato. Porque a gente está pensando, tem áreas que tradicionalmente funcionam bem do jeito que estão. Então não pode ficar a impressão que o bom, o legal, o cool é esse aqui, e esse aqui é o antigo, né? Então tem que tomar um enorme cuidado com essa convivência também. Isso é uma coisa que a gente está prestando muita atenção, porque a gente precisa e muito dos 2 formatos.
O, a comunidades talvez seja, dentre todos os movimentos, aquele entre os mais corajosos, né? Então, de verdade, mudando a maneira como acabou de mencionar, 4, 5 mil pessoas, mas vai ter mais gente. E partindo do pressuposto que a gente precisa organizar a organização realmente de maneira diferente, orientada ao cliente, gerando desimpedimento, Perfeito. agilidade. Mas quando você pensa nos princípios de agilidade, de resolução de problemas rápido, de resolução de problemas de maneira estruturada, né? Um jeito de pensar novo de resolver problemas, pessoal linha, etc. Você sente que isso, ele no banco, a maneira como ele está se desenvolvendo, ele vai afetar um conjunto de áreas, esses princípios fundamentais, não necessariamente a Uhum. organização, ou neste momento ele está parecendo afetar a organização de maneira mais ampla? Eu acho que já ganhou momento. Começou com a ideia de algumas áreas, mas acho que está se tornando algo da organização como um todo. Ainda não chegamos lá, mas eu tenho, sei lá, algumas percepções, algumas indicações muito fortes que esse vai ser o método de trabalho do banco. Assim. Tem que ser assim, né? Ninguém pode contrapor esses pontos. Maior agilidade, maior centralidade do cliente é muito difícil, né? E os resultados que têm aparecido são muito bons. Quando a gente olha a entrega, por exemplo, da nova plataforma de investimento, que conseguiu entregar no seu último ano, os tempos, a qualidade, em relação ao que se entregava antes, a diferença é muito grande. A gente também tem um exemplo muito bom dentro do banco, que foi o aplicativo, o App Lite, Itaú, feito junto com vocês. Partiu, aqui a criação partiu do instante zero com o cliente, percebendo uma demanda que o aplicativo às vezes consumia muita memória ali, muito espaço, né, do celular. Então, as pessoas que tinham celulares não tão potentes não podiam ter o nosso aplicativo. Opa, isso é um problema concreto, vamos resolver o problema do cliente, vamos fazer um aplicativo leve, né? Onde você conseguisse ter as funcionalidades mais importantes para eles e consumisse a memória que ele podia comprometer naquele momento. Então, esse é um exemplo de um processo, de um produto que foi criado junto com o cliente, na metodologia ágil, e foi um sucesso assim estrondoso, né? Tanto em termos de adesão quanto de qualidade. Então, quando resultados como esse começam a aparecer, é muito difícil você não querer que mais gente ou mais negócios migrem para isso. Tem um ponto muito interessante aqui, a gente também está migrando desse conceito de engajamento um conceito mais de experiência do colaborador. A gente está testando esse ano pela primeira vez, a gente vai rodar pesquisas e a gente vai avaliar a experiência do nosso colaborador no ambiente de trabalho. A gente acredita que, mais do que engajamento, você tem que garantir uma boa experiência. Da mesma forma como a gente acha que a experiência do cliente é importante, a gente acredita que a experiência do colaborador é muito importante. Então, a gente está usando aquele conceito do Jacob Morgan, né, do Jacob Morgan, que fala de cultura, de tecnologia e de espaço físico, tentando fazer com que o nosso colaborador tenha uma experiência muito boa enquanto estiver conosco, né? E isso, de novo, também passa com a cultura, passa pelo tema de cultura digital, uma empresa digital. E tem tudo a ver, né? Fala sobre maior autonomia, sobre espaços mais flexíveis, fala sobre diversidade. Você tem uma série de aspectos. Quando você vai ver, no centro está lá cliente, agilidade, colaboração. Os temas acabam... Quem não quer trabalhar num ambiente melhor, com uma experiência? Não é, como você falou, não é só botar a mesa ali de totó, né, cebolinha, acho que aqui... Não é só botar a mesa de totó, o ping-pong. Tem todo um conjunto de coisas, né? Tem que comunicar com a empresa, né? Tem que comunicar Claro, com as ambições sem dela, dúvida. né? Assim, gerar artificialidade, na realidade, elas não são... Esse também é a maior preocupação nossa. Nós somos um banco de 90 anos. Não adianta eu chegar lá e botar assim, agora você pode jogar ping-pong. A gente vai botar uma mesa de ping-pong ali, acho que as pessoas ninguém vai jogar aquele negócio. Você tem que transformar, tem que fazer sentido com tudo que está sendo feito. E esse é o cuidado. Então, é uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de se organizar, uma nova forma de pensar, de se relacionar.
E isso vai desdobrar em questões até, sei lá, de dress code, enfim, a ambiente de trabalho, esse tipo de coisa. Esse é o conjunto, né? Não dá para fazer uma coisa isoladamente, fica esquisito, fica muito esquisito. De novo, aquela dificuldade de tentar desdobrar simplesmente um playbook, né? Isso aqui primeiro. A gente entrando agora na parte final desse nosso papo, eu vou começar a te pedir aqui um pouquinho de, né, imaginando quem está aqui assistindo ou vai assistir esse webinar, e pensando que esse pessoal tem na agenda, Uhum. vamos começar um pouquinho na parte de o que você faria. E aí eu ia, se você pudesse resumir, né? Eu vou dar um caso em termos de lições aprendidas, em termos de, mas alguém que está sendo convidado, como você foi convidado para participar de um papo um tempo atrás. Às vezes as pessoas nos perguntam, efetivamente elas perguntam do tipo, eu fui convidado e me pediram para, como RH, responder por comunicação e engajamento. Uhum. Ou seja, você foi chamado e já te deram até o seu lugarzinho. Seu Seu to-do lugarzinho ali, ali o que você recomendaria? Ou seja, como é que você começa uma jornada dessa sem uma visão tão quadradinha, tão limitada? Olha, eu posso dizer o que deu certo para a gente. Eu acho que Uhum. foi fundamental a gente sair da cadeira, sair lá do nosso espaço e visitar outras empresas. Fomos até outro país, né? Visitar um conjunto de empresas, estudar o tema, experimentar, fazer. Isso tudo deu, eu acho que muita propriedade para a gente. Eu acho que não teve reconhecimento maior quando eu ouvi de dois diretores de tecnologia lá, super engajados nesse movimento. Eles falam assim, nossa, o RH, em determinado momento, assim, o RH está até à frente da gente em alguns temas. Isso não tem reconhecimento maior, né, do que esse. Então, sair do teu espaço e experimentar, conhecer e executar, eu acho que isso te dá um empoderamento muito grande depois para você influenciar. E acho, sinceramente, como você mencionou no início, a interlocução de vocês, os CEOs, o exemplo que nós tivemos no banco, os CEOs, as organizações estão ávidas por isso. Então, se o RH sair, for a campo, trouxer essas novidades e internamente vendê-las e liderar o processo, acho que vai ser muito bem recebido. Eu não vejo outro jeito de se fazer, não tem o playbook, né? Não tem. Então, realmente, se eu pudesse dar, não sei se é um conselho, ou pelo menos um depoimento do que funcionou para a gente, eu acho que seria esse. Vai lá fora, Se inspira, aprende. E talvez a parte mais marcante, volte e pratique de verdade, Volte né? Em problemas reais. e pratique de verdade. Não é fácil. Mudança de mindset não é fácil. A gente está atravessando isso dentro do RH. Enfim, é uma transformação, então, mas sem dúvida nenhuma, esse é o caminho. E as pessoas, a gente nota um grau de empolgação muito grande, né? Realmente é um desafio enorme, mas é empolgante. Quem está nessa jornada está empolgado. Então, eu acho que vale o convite, né, para experimentar, para sair. E esse negócio de sair, isso também me lembrou um ponto muito interessante. É impressionante. Deixa eu te fazer uma pergunta. Desculpa. Ler substitui sair? Não, ler agrega, ler complementa, mas não substitui. A gente leu muito, mas não substitui. Tem que fazer as duas coisas, né? Mas, assim, um ponto assim, muito interessante também desse processo todo é você descobrir que a solução do problema não está na sua mesa, na sua baia, no seu entorno. O que a gente tem usado de conhecimento de dentro do banco de outras áreas, e todo mundo disposto a ajudar, é um negócio impressionante. Então, esse mundo mais colaborativo é fascinante também por conta disso. Se antes lá no RH a gente ainda tinha aquela briga, consultoria e produtos de RH, você diz assim, gente, acaba essa barreira, vamos trabalhar junto. Isso fica ainda mais poderoso quando você vai numa área de crédito, no caso de um banco, você tem uma série de estatísticos e de especialistas, e agora nós temos centenas de cientistas de dados. Assim, pô, você não pode me ajudar aqui a fazer esses mesmos conceitos aqui
People Analytics? A resposta é sempre claro, pô, vai ser um prazer. Você vai para a turma de Design Thinking do banco, pô, você não pode aportar esse conhecimento dentro do RH? Lógico. Então, a quantidade de conhecimento também fora da fronteira da tua área é enorme. Então, isso é um aprendizado também que a gente teve lá no banco, assim. Muitas vezes a solução está na área ao lado, que você nunca imaginou até que pudesse te ajudar. Simplesmente adaptando um processo, você consegue resolver problemas teus. Então, reconhecer que o conhecimento e a solução dos problemas não necessariamente estão ali no teu quadradinho, também é uma transformação muito interessante. Muito interessante. E esse é um ponto que a gente observa e ele pode até passar en passant, mas é um ponto que a gente observa na história de vocês e é muito marcante, é a proximidade da área de RH com o lugar onde os problemas, os novos problemas do banco estão sendo discutidos de verdade. Perfeito. Quer dizer, não Sem é dúvida. a gente que está recebendo memorando. Não, sem dúvida. Né? A gente está participando da Isso é mesa, legal. discutindo, entendendo e fazendo a reflexão até como isso nos afeta, né? Sem dúvida. Como é que deveria fazer Sem isso dúvida. numa pegada diferente. Sem dúvida. Legal. Bem. Eu vou dar uma olhada nas perguntas que o pessoal está mandando aqui para a gente. Tá? As difíceis você responde. Tá legal. A gente tenta junto. Mas a gente segue a sua linha do eu não sei a resposta, eu posso falar o que eu vivi até agora. Boa. Funciona. Na sua opinião, nessa área digital, o que mais engaja os colaboradores? Olha, o que eu tenho visto é essa mudança de trabalhar em departamentos diferentes, né, em silos, vamos dizer assim, para o trabalho todo mundo junto ali numa comunidade. Numa empresa grande, não tem, às vezes, por mais que a gente tente, não tem como fugir do processo, de um pouco de burocracia. Quando você junta todo mundo e a pessoa vê assim, nossa, isso aqui eu tinha que mandar 3 e-mails, marcar uma reunião, eu só ia conseguir daqui a 2 semanas para resolver esse problema. E de repente eu vejo que a pessoa que está resolvendo o problema da outra área está sentada aqui na mesa na frente, que eu resolvo em 15 minutos, aqui é o que a gente tem percebido maior empolgação desse novo modelo. É a agilidade com que traz a solução do Eu acho que você tinha citado, assim, acho que é uma pergunta talvez difícil de resumir, mas você tinha citado, e fala com o que você acabou de falar, a experiência, assim, a barra que eles esperam em termos de experiência e que os colaboradores esperam em termos de experiência, ela também subiu. Sem dúvida. Quer dizer, eles querem ter a sua vida profissional simplificada, eles querem ver as barreiras... Sem dúvida. Existem por um motivo histórico que foram colocadas, eles querem ver essas barreiras, elas deixarem de existir para eles entregarem, né? Sem dúvida. Junto com a experiência, provavelmente o que eu somaria é propósito. Pessoas estão ávidas, elas dúvida. querem saber, na Sem realidade, dúvida. elas querem ter a conexão direta entre o que elas fazem e o impacto que aquilo tem, né? Perfeito. Olha, são as duas muito bem coisas. colocado. A gente acabou não passando por esse tema, mas é um tema fundamental. A gente viu em todas as viagens, propósito ganhando uma relevância maior, mas um propósito de verdade. Não dá para também inventar coisa. Assim, não sei se a conexão é perfeita, mas eu diria que se alguns anos atrás os RHs e as empresas falavam muito de cultura e engajamento, eu sinto que agora mudou para propósito e experiência do colaborador. Essa, para mim, é a transformação que a gente está vivendo no mundo corporativo. Eu vou sugerir aqui que o pessoal vá visitar vocês lá no CTO, no Centro Operacional. O centro de tecnologia. Para ver esse processo em andamento. Vai encontrar uma turma de bermuda. Quem diria, né? Um banco Quem desse. diria? A turma indo trabalhar de bermuda, mas estão. E está ótimo. Sinal do tempo, sinal da mudança também. Outra pergunta aqui, como mudaram uma cultura tão enraizada? Como o RH fomenta, quais processos utiliza para reforçar e disseminar essa cultura? Aqui, de novo, experiência que a gente vive, não sei se é a única, mas acho que aqui tem aquele modelinho, né, onde você tem que primeiro envolver as pessoas e explicar muito bem o porquê daquilo tudo. Né? Eles precisam comprar.
Depois, eu acho que fundamental é você ajustar todos os teus processos formais a essa mudança que você quer fazer. Não adianta você dizer que você quer A, você remunerar por B. Você tem que tomar um cuidado para que suas políticas, processos e modelos sejam ajustados a isso que você quer. Eu acho que um terceiro pilar é treinamento. Muitas vezes você precisa treinar, você precisa fazer dinâmicas para que as pessoas compreendam melhor, né? Compreendam melhor assim até tecnicamente o que significa, ou não só técnico, mas também do ponto de vista mais cultural, né? Então você tem e por fim, e que na minha opinião é o mais forte, é o que a gente chama de role modeling, né? Ou o exemplo. Não adianta você falar que quer A e a liderança da tua empresa fazer B. Então você tem que estar lá exercitando isso diariamente. Aqui eu diria, e aqui remetendo até a fusão Itaú com Unibanco lá em 2008, 2009, talvez a parte mais importante seja essa, a consistência do exemplo. Não adianta você falar, botar no PowerPoint, você quer A, você praticar B. E as pessoas que, sei lá, mais se destaquem no banco sejam pessoas desalinhadas. Então, acho que a transformação cultural acaba passando por esses 4 elementos. Eu acho que teve na sua história também, é uma coisa que para a gente faz muito sentido, é, chama atenção na sua história, na realidade, a preocupação com geração de impacto, com geração de valor efetivo, começando com valor efetivo para o cliente Sem final, dúvida. né? Tá lá na ponta de verdade. Então, é muito interessante ver a história ela começar, não de maneira etérea, mas ela Né, começar de maneira muito concreta. É um sem problema dúvida, que sem existe, dúvida. são linhas de negócios, são serviços que a gente presta, a gente vai entender e vai trazer o cliente, estava Sem falando do dúvida. App Lite nesse caso em particular. Uma outra coisa que chama atenção na sua história, reforçar, porque para a gente isso faz muito sentido, não é uma coisa que acontece, como não tem playbook, a gente precisa experimentar, Uhum. né? Tem um monte de coisa que a gente consegue se inspirar, mas o nosso grupo de pessoas é único, nossa história é única. Como vai funcionar efetivamente é o fato de que vocês estão ganhando escala aos poucos nisso. Dá para notar que tem um desenho que ele consegue escalar, a Uhum. hipótese é que ele consegue escalar, mas é uma coisa de a gente precisa gerar muito valor, a gente Claro, precisa melhorar a experiência, mas como a gente está aprendendo, a gente não gira a chave de uma vez, sem dúvida. né? Acho que Sem essa dúvida. é muita consistência nessa Sem dúvida. estratégia, Eu acho né? que é um traço nosso, né? Estamos aí há 90 anos, somos um banco. Importante também, temos uma regulação, né? O banco é um setor muito regulado e tem que ser. Então, consistência, pé no chão, estudos muito profundos, eu acho que fazem parte da nossa cultura e da nossa forma de ser. Não dá para A gente fugir usa uma disso. figura de linguagem para esse caso aqui, que é o fazer camp é camp. A gente quer subir a É montanha, isso, mas a gente é isso. não quer ser irresponsável, É né? isso. Às vezes tem que segurar a ansiedade, a gente quer ir logo, mas calma, Perfeito. a gente aprendeu que tem que ser assim. O Jeff Bezos tem uma expressão boa que talvez se encaixe aqui, que é a gente gosta de aposta, a gente gosta de experimentar, a gente não gosta de apostar a empresa. É isso. Olha, o Roberto fala algo parecido. É exatamente isso. Ah, quais são as principais habilidades que o RH deve ter para viabilizar esse processo e apoiar a organização como um todo? Olha, acho que são um conjunto de habilidades, tá? É, eu acho que tem as habilidades tradicionais de você ter, ter uma boa leitura de cenário, boa leitura de pessoas, né? Tem que ter muita empatia, né? Mas talvez eu respondesse aqui quais são talvez as competências, não sei se novas ou adicionais ou fora do lugar comum. Cada vez mais se pede raciocínio analítico, método, tem que ter um pouco disso. Não pode ser só isso, né? Eu não quero transformar o RH em engenheiro de processo, não é isso. Mas esses elementos são muito importantes. A gente desenvolve muito isso quando faz o A3, né? Lá na metodologia, né, do Lean, né? Quer dizer, você ter uma organização, vamos primeiro olhar o problema, quais são os problemas, quais são as contramedidas. Quando você começa a se apresentar assim para a organização, é impressionante como muda
a qualidade da interlocução. Então, olhar para esse mundo que não foi o tradicional do RH nos últimos anos, eu acho que é muito importante. Não é substituir a pessoa de negócio. Sempre tem esse debate no mundo de RH, né? O RH é estratégico, entende. Claro, tem que entender do negócio, sem dúvida, mas o negócio é tocado pelos heads dos negócios. A gente não deve querer substituí-los, mas eu acho que a gente tem que complementá-los. E aí, análises mais profundas, mais embasadas, são importantes. E aí vem essas competências que eu mencionei. Eu acho importante o RH de hoje desenvolver. Faz conexão para mim total, né? Eu tenho impressão, do exemplo do A3, uma coisa que faz muito sentido para a gente é o RH se tornar, ou deixar de ser menos um prestador de serviço, no sentido do serviço do engajamento, o serviço de contratação, Isso. o serviço de avaliação, ou o aconselhamento, e o RH resolvedor de problemas. Exatamente. A gente está ali para resolver problemas. Acho que você citou um pouquinho quando você estava falando, né? Você falou bastante do A3, né? Do Lean, esse jeito de fomentar como a gente discute problemas por aqui, né? Você tem um problema, peraí, vamos dar um passo atrás. Por que está conversando? Isso não é um problema, isso é uma solução, né? Por que está conversando sobre isso? Mas você comentou um pouquinho antes também sobre design. Então, como é que a gente colabora de maneira diferente? Mas, assim, a maneira como a gente vê, outra pergunta associada a isso aqui, falando também de competências para o business partner, eu acho bem relacionado. Eu vejo um business partner muito mais resolvedor de problemas, de alguém que consegue ter uma abordagem de resolver problemas e alguém que consiga comentar como é que a gente discute problemas por aqui e alguém que consiga difundir como é que a gente colabora por aqui. Isso. Como é que a gente troca ideias, como é que a gente aproveita o máximo da inteligência coletiva. Sem dúvida. E complementando aqui, eu posso falar de produtos e de business partner porque eu já fui os dois, né? Então, conheço bem as mazelas aqui. Da mesma forma como, às vezes, a turma de produto fala assim, mas o business partner não entende aqui dos detalhes desse projeto, do processo, só faz o que o cliente quer. Às vezes o business partner fala assim, mas a turma de produto não entende o negócio. Isso tem que ficar para trás. E na minha opinião, ao organizar em comunidade, você acaba com essa separação. E aí o business partner, ele precisa ter o conhecimento ali do processo todo, do A a Z. Não simplesmente pegar o problema, né, e empacotar e entregar para a área de produtos, receber e quando tem uma dúvida, não, ele é o dono do projeto, ele é o product owner ali. Então, essas novas competências vão fazer com que ele tenha que, esse exemplo que eu dei de modelo de remuneração, ele vai ter que entender, se eu mudo o modelo de remuneração e eu tenho um acordo de PLR, eu tenho que renegociar esse acordo de PLR. Ele, como Product Owner, ele tem que ser o responsável por esse processo todo. E se por acaso esquecerem de negociar o acordo de PLR, não vai poder dizer, foi a turma de produtos que esqueceu. Ele como dono do negócio, ele vai ter que saber de A a Z. Essa, para mim, é a grande transformação que o mundo de consultoria, de business partner vai passar. É bacana. Pegando o exemplo de comunidades em particular, dependendo da mudança que ele está fazendo, é porque tinha uma hipótese em comunidades que aquele novo modelo ia levar a mais colaboração. Ou seja, tem uma hipótese a ser testada, claro, né? Tem um conhecimento interno, mas aí, claro. que tipo de resultado aquele modelo de verdade foi capaz de trazer no fim do dia? Tem uma outra que a gente está se aproximando agora, a gente tem 1 minuto, está se aproximando do momento final. Eu acho que essa é ótima para você encerrar, Sérgio. Foi dito que o processo de transformação digital do banco foi necessário para o processo de transformação digital, que está em andamento, conforme você estava mencionando. Foi necessário ou tem sido necessário uma mudança cultural? Como se dá ou se deu na prática essa mudança? Isso é comunicação? Isso é treinamento? Não, é aquele conjunto de fatores que eu mencionei. É um pouco de tudo. Eu diria, e aí, assim, realmente é a verdade, a gente está em processo de. Então, a gente está mudando a forma ali no dia a dia de se relacionar uns com os outros. Estamos adaptando o nosso modelo de incentivo, tem um peso. Um exemplo concreto. Nosso modelo prevê um contrato de metas individual. A gente queria tentar medir, dentre outros fatores, ele não é o único fator,
a sua contribuição individual. Então, você tem o resultado do banco e você tem suas metas. Numa comunidade, as metas não fazem sentido serem individuais. Então, a gente tem 70% delas objetiva, 30% já é medição do que teus colegas ali acham de você. Esse 30%. E dos 70% que são objetivos, 60% são metas em comum para todos na comunidade. E 40% são suas. Esse é um exemplo assim, de uma adaptação que a gente teve que fazer para suportar essa mudança cultural. Eu não posso dizer que eu quero mais colaboração e deixar meu contrato 100% individual. Então, a gente teve que mudar. Então, de novo, ter o propósito, adaptar as ferramentas para que elas estejam alinhadas, praticar isso com consistência no dia a dia. E nós estamos no meio desse processo. E o quão, na história do banco, mudar contrato de metas de 5.000 pessoas, formato, o quão relevante é isso na história? É muito relevante para a gente, mas mostra uma mudança que vai até o nível do comitê de pessoas do conselho, que a gente apresentou, entenderam, ótimo, vamos testar, daqui a 6 meses voltem aqui, vamos ver os resultados. Então, você vê que a mudança cultural está permeando a todos os níveis, né? Legal. Pessoal, muito obrigado a vocês que conseguiram acompanhar aqui ao vivo o papo com o Sérgio, do Itaú, da área de pessoas do Itaú. Acho que é um caso, eu falei no começo, vou repetir novamente, é um caso impressionante pela coragem, pela envergadura, pelo aprendizado. Imagino que vocês estejam aprendendo horrores. Estamos aprendendo, sofrendo. A gente está aprendendo um pouco vendo o aprendizado de vocês. Tomara que tenha sido bastante útil para o desafio de vocês. Obrigado por acompanhar a gente. Obrigado a mim pelo convite, toda essa parceria. Prazer foi meu. Foi um enorme prazer estar aqui com você. Valeu, obrigado. Obrigado.